Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao curso de Radiologia para concurso da Faculdade FAMESP. Eu sou o Alisson Dutra e atendendo a vários pedidos dos nossos amigos que vêm acompanhando aí nas redes sociais, que acompanharam também o curso de radioterapia básica, onde nós tivemos um excelente resultado, já tendo alunos sendo aprovados em processos seletivos aí em várias regiões do país, onde eu abordei um pouco do processo, de como funciona o processo seletivo, como estudar para concursos públicos voltados à radioterapia. Então, atendendo a essa demanda, a FAMESP me convidou para poder gravarmos aí um curso de radiologia para concursos de maneira geral, abordando vários temas que são comumente cobrados por várias bancas por todo o país. Espero que vocês gostem da aula, espero que vocês aproveitem os materiais de apoio também que eu preparei com muito carinho para vocês. São 2 cadernos de questões, totalizando aí aproximadamente 150 questões de concursos e também mais de 50 provas com seus respectivos gabaritos para vocês poderem ir praticando e se preparando para alcançar a sua vaga no mercado de trabalho, se tornando também um funcionário público, seja em esfera federal, municipal ou estadual. Na nossa primeira videoaula, nós vamos falar um pouco sobre as metodologias de estudos. Como que eu devo estudar, como que eu devo me preparar por concurso público? Por que eu acho interessante passar estratégias e metodologias para o aluno? Todo concurso, processo seletivo, são diversos candidatos. Você pegar, quando a banca disponibiliza, né, a relação candidatos por vaga, muitas vezes tem lá mais de 50, 100 candidatos concorrendo a apenas uma vaga. Mas será que quantos por cento desses pretendentes aí, desses candidatos a essa vaga, estão realmente preparados para esse concurso? Por que eu devo estudar, então? Por que eu devo preparar, ter estratégias, ter metodologias para eu concorrer a uma vaga? Eu gosto muito de comparar o processo seletivo, o concurso público, com uma maratona, como tantas que nós vemos por aí. Quando estamos ali na faixa de largada, né, nos preparativos iniciais para a competição, todos os competidores são iguais. Você olha para um lado, olha para o outro, todos estão ali preparados para aquela prova, os corredores estão ali com seus calções, com tênis, preparados ali, se aquecendo. Da mesma forma, o candidato, na hora da prova, está ali com a caneta, com a garrafinha d'água, às vezes ali com a barrinha de cereal para poder se alimentar durante aquelas 4 horas ali de competição, de prova. Mas a gente não consegue olhar para o lado e pela pessoa você não sabe se ela está preparada ou não, se é um concorrente forte ou não. O que vai diferenciar é lá no final, quando sai a lista dos resultados, quando sai os primeiros colocados. E pode ter certeza que sempre o melhor preparado vai chegar em primeiro lugar, assim como na maratona. Aquele cara que se preparou mais, que se dedicou mais, geralmente é aquele que chega lá em primeiro lugar também. Prova disso, eu fiz umas pesquisas para ver qual que é o percentual de profissionais que tem sido competitivo nos mercados de trabalho. Eu fiz uma pesquisa primeiramente na região onde eu moro, lá em Uberlândia, Minas Gerais, no entorno ali, Araguari, Uberaba, cidades circunvizinhas, e consegui assimilar dados bem interessantes, o que despertou ainda mais minha curiosidade para ver essas informações a nível nacional. E a forma que eu busquei para ter dados a nível nacional foi através da EBSER, que é a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, que todos os anos promove uma prova nacional, conhecida como a EBSER Nacional, onde há vagas em diversos hospitais universitários do país e são aplicadas provas em várias regiões, no mesmo dia, no mesmo horário e também com o mesmo conteúdo, ou seja, a gente tem uma base para poder comparar o nível dos nossos candidatos, né, as vagas para técnico e tecnólogos em radioterapia, em radiologia, de forma bem generalizada a nível nacional. E no ano de 2015, a EBSER Nacional havia disponível, para o processo, né, da EBSER Nacional, havia disponível 36 vagas para técnicos em radiologia distribuídas em diversos hospitais universitários por todo o país, totalizando um total de 803 inscritos para essa prova. E haviam 36 vagas, ou seja, nós tínhamos mais de 20 candidatos concorrendo a uma vaga. Quando saiu o resultado, eu fui fazer os dados comparativos, observei que desses 803 candidatos, apenas 202, o que corresponde a aproximadamente 25%, obtiveram uma nota igual ou superior a 50% de acertos, que era o mínimo necessário para poder se classificar. Então observe que a cada 100 candidatos, apenas aproximadamente 25 conseguem acertar
metade de uma prova para concurso. É um dado muito relevante, apenas 1/4, apenas 25%, é um dado baixo de concorrência, na verdade. Então, se nós tínhamos mais de 20 candidatos por vaga, e com esses dados a gente observa que apenas 25% deles eram competitivos, a gente já reduz para 5 candidatos por vaga. Porém, você classificar, tirar 50% de acerto numa prova, não significa aprovação. Não significa que você vá, de fato, assumir uma daquelas vagas. A gente observa que, em média, para se concorrer uma vaga, você precisa tirar uma nota acima de 70, 80, que aí sim você vai ficar lá no topo de classificação e aumenta muito as suas possibilidades de ser chamado de acordo com a demanda daquele concurso e com a quantidade de vagas disponíveis. Nesse caso da EBSER, observei que apenas 28 candidatos, de um total de 803, obtiveram nota igual ou superior a 70% de acertos, o que corresponde a somente 3,5% de aprovação. Observem que nós tínhamos 36 vagas e apenas 28 candidatos conseguiram tirar uma nota realmente competitiva, conseguiram tirar uma nota realmente que valeria ali uma vaga para aquele concurso. Ou seja, nós tivemos menos candidatos de fato aprovados do que as vagas que nós tínhamos disponíveis. Observe bem, então, que o concurso público, por mais que às vezes tenha lá mais de 800 candidatos inscritos, não significa que você tenha realmente 800 concorrentes. Basta que você se prepare, se dedique, para você estar incluso naquela pequena porcentagem que faz a diferença. Visto isso, no ano seguinte, na Unifesp, em São Paulo, que foi um concurso de nível federal, todo mundo hoje deseja uma vaga de nível federal, com um bom salário, com plano de carreira, com estabilidade financeira, não é verdade? Para o concurso da Unifesp, havia apenas 3 vagas colocadas em edital, mas disse que haveriam várias outras vagas, né? Só que não foram lançadas todas em edital. Isso é muito comum de acontecer. Às vezes a banca coloca que tem uma vaga, mas na verdade eles pretendem contratar 10 pessoas. Faz a lista de classificação e essas pessoas vão sendo chamadas esporadicamente dentro do prazo do concurso. Nesse caso da Unifesp, foram 2.468 candidatos. Observem, olha a quantidade de pessoas inscritas, 2.468. É muita gente para tão poucas vagas, né? Em contrapartida, volta por favor. Em contrapartida, observem que 766 desses candidatos simplesmente não foram fazer a prova. Se ausentaram, às vezes porque chegaram atrasados, às vezes porque não se atentaram ao edital, à data que era a sua prova, mas não estiveram ali presentes. E isso corresponde a 31% do total de inscritos. Além disso, outros 1.383 candidatos, o que corresponde a 56%, não obtiveram 50% da nota ou zeraram alguma das notas disponíveis para essa prova. Foi cobrado português, foi cobrado matemática, foi cobrado específicos de radiologia e você não poderia tirar 0 em nenhuma dessas matérias. Era um critério de classificação. Ou você tirava um mínimo de nota em cada um e no mínimo 50 no total. A partir desse método de eliminação, 1.383 candidatos foram eliminados. Quando a gente pega, então, aquela nota mínima ali para ser realmente competitivo à vaga, que é os 70%, apenas 23 candidatos. Num universo de 2.468 candidatos, obtiveram uma nota realmente competitiva. Observe que isso corresponde a 0,93% do total, ainda é menos que aqueles 3,5% que nós vimos de dados da EBSER. Eu arredondei ali no slide, coloquei 1 para não ficar tão feio colocar o 0,93. Mas observe que, por outro lado, embora seja muito ruim para a nossa categoria, ver que nós estamos tão mal preparados para concorrer às vagas de concurso de forma geral, por outro lado, para quem realmente estuda, é ótimo ver que a concorrência ainda está fraca, que a sua oportunidade é essa, que você que está hoje aí dedicando seu tempo, estudando, se preparando para um concurso, você vai fazer parte desse 1%, desse 3,5%, dessa pequena minoria que faz a diferença. Você pode pegar listagem de concursos aí da sua região, os últimos que estiveram, e observem lá a lista de classificação.
várias vezes você vai ver ali o que nós falamos que são as figurinhas carimbadas, sempre estão ali entre os 10 primeiros, entre os 5 primeiros, porque são aquelas pessoas que realmente se dedicam e fazem a diferença. Se nós ainda aguçarmos um pouquinho mais a nossa pesquisa em relação ao Unifesp, nós vamos observar que apenas 4 candidatos tiveram nota acima de 80. Observe, 4 no universo de 2.468 candidatos. E para essa prova, a maior nota foi 84. Então, baseado por dados dessa pesquisa, nós podemos deduzir, de uma forma inclusive muito animadora, que 10% dos candidatos estejam preparados. Mas eu arriscaria dizer que no máximo 5%, em geral, é o que estão preparados. A gente vai considerar 10% para a gente ter uma margem aí de segurança. Então, quando você for prestar um concurso que você olhar e falar, poxa, são 20 por vaga, considere que, na verdade, no máximo, tem 2 ali que, de fato, estão concorrendo àquelas vagas. E você? Você se considera preparado? Quantos concursos públicos você já prestou? Eu sei que o público que procura esse tipo de curso, como que nós estamos iniciando aqui, muitas vezes é de estudante. A minha história de concursos começou quando eu ainda era estudante. Eu estava no 2º período, caminhando para o 3º período do curso técnico em radiologia, foi quando eu prestei o meu primeiro processo seletivo. De lá para cá já foram 6 concursos e processos seletivos, com 3 aprovações em primeiro lugar, 1 em terceiro lugar, 1 nono lugar, que foi o primeiro processo seletivo que eu prestei, e um 18º lugar num concurso que teve 684 candidatos para 36 vagas. Em apenas 1 ano e meio de formação, eu já tenho 2 empregos, 2 cargos públicos em 2 áreas que eu amo, que é o radiodiagnóstico e a radioterapia, e já tive a oportunidade de recusar 2 convites, aliás, 2 convocações de processos seletivos e concursos públicos que eu passei e não tenho condições de assumir. E o que me difere de você? Você também pode fazer a diferença. Basta você se dedicar, basta você aproveitar cada oportunidade que tiver de estudar, cada cursinho que vai aparecer, aproveitar tudo de material que você tiver disponível, assim como nós estamos disponibilizando aqui nesse curso, no material de apoio. Pegue as provas, estude, faça a diferença, escreva o seu futuro. Não dê ouvido para aquele colega que está se formando, que está desanimado com a área, que acha que todo concurso é sorte, que todo concurso tem pechada, que todo concurso que é de prefeitura já vai ter alguma coisinha ali armada para alguém assumir. Sempre vai ter isso, eu ouvi isso diversas vezes. Na verdade, todos os concursos em que eu participei, eu sempre ouvia isso. Até na hora da prova ali, as pessoas falaram, esse concurso é fachada, o cara que vai fazer a prova ali é amigo do prefeito. Sempre tem essa conversa. Não dê ouvido para isso não. Faça você a diferença. Se é carta marcada, estude, se dedique, passe em primeiro lugar, então pegue a carta marcada para você. Não dê ouvidos àquelas pessoas que querem te desanimar. Professor, como que eu faço para me preparar então para um concurso? O primeiro passo que você deve dar é pegar o edital. Às vezes, o que você vai ler ali naquele edital é o que vai fazer a diferença na sua aprovação. São dados importantes que constam no edital. Eu sei que é um documento cansativo de se ler, um documento extenso, mas tem dados ali que são primordiais, como o conteúdo programático, as matérias que serão cobradas e principalmente as referências bibliográficas. Como que eu vou estudar hoje, sendo que a gente tem um universo de literatura, diversas informações aí distribuídas, como que eu posso me preparar se eu não tenho uma referência, não é verdade? Então, o primeiro passo quando você pegar o edital é se atentar ao prazo de inscrição. Esse é um dado que eu não consigo mensurar, mas pela minha experiência, pelo convívio que eu tenho com as pessoas, pelo círculo de relacionamento que eu tenho, é muito comum acontecer de abrir um edital, a gente comunicar aos amigos, mandar o WhatsApp, mandar e-mail, colocar no Facebook e gerar aquele rebuliço, né? Nossa, eu vou fazer, dessa vez eu quero passar, uma vaga é minha, etc e tal. E chega o dia ali, passa o prazo de inscrição, você vai falar com aquele colega, e aí, vamos dar uma estudada juntos, o que você acha? O cara, passou a inscrição e eu não fiz. Esqueci do dia da inscrição, ou faz a inscrição, poxa, tinha que pagar o boleto até ontem e eu esqueci. Isso eu vi diversas vezes, não é a primeira nem a última. No concurso da Unifesp, vale lembrar que 31% dos candidatos não estiveram presentes, ou porque não viram certo endereço, não viram a data, o horário, porque chegaram atrasado. Então, pessoal,
atenção à leitura do edital. Observem bem a data, horário da prova, endereço. Se é uma região que você não conhece, vai prestar concurso numa cidade vizinha, vá um dia antes, vê o local da prova, vê o trajeto mais fácil de você chegar. Nunca deixe a sua prova, a sua aprovação à mercê da sua sorte. Referências bibliográficas, como eu falei, a gente tem um universo, né, de informações. No Brasil, a título de concursos públicos, da parte da matéria mais voltada à radiologia, nós temos 3 referências que são primordiais, que é o livro de Técnica Radiológica Médica, Básica e Avançada, do professor Luiz Fernando Boisson. Nós temos também o livro de Técnicas Radiográficas, do professor Antônio Beazzoli Júnior, e o livro de Posicionamento Radiográfico e Anatomia Associada, que é o Bontrage, que hoje já está na sua 8ª edição, que é ainda hoje a principal referência, o que não significa que seja a única a ser utilizada. E por que eu devo saber qual delas utilizar, professor? Observem bem que há divergências literárias. Se vocês pegarem as 3 literaturas e forem estudar um pouquinho mais a fundo, vocês vão observar que cada uma tem suas peculiaridades. Observem que, na literatura do professor Boisson, o método de cotovelo em flexão, ele é chamado também de incidência de Pirk invertida. E nesse slide aqui, eu coloco resumidamente como seriam os detalhes desse posicionamento. Um ângulo de antebraço e braço de aproximadamente 35 graus, com o raio central em direção a um ponto situado a 4 centímetros acima do pico do olecrano. O nome da incidência, incidência de Pirk invertida. No Bontrager, nós temos também o método de cotovelo em flexão. Observem que até o posicionamento do paciente é muito semelhante ao que nós vimos na literatura do professor Boisson. Esse método, a definição dele é um ângulo de antebraço e braço não definido, porém sugere-se que a ponta dos dedos esteja apoiada nos ombros. Se vocês voltarem, vão observar que na literatura do professor Boisson não há um contato direto das mãos do paciente com o ombro, o que gera uma angulação diferente. Observem no slide. Ali temos aproximadamente uma angulação de 35 graus e observem que a mão não encosta. Já nesse do Bontrager, a angulação ela é diferente, porque a mão do paciente está apoiada sobre os ombros. Além disso, sugere-se que o raio central esteja em direção a um ponto situado a 5 centímetros do pico do olecrano. E o método é chamado de método de Jones. No Boisson, a sugestão é que seja a 4 centímetros acima do pico do olecrano. São pequenos detalhes que ali no seu dia a dia, às vezes você nem observa, principalmente para quem já trabalha na hora de posicionar o paciente, às vezes não observa esses detalhes tão minuciosos, mas na hora de uma prova, observem como faz a diferença. Suponhamos que tenhamos uma prova de concursos públicos. De acordo com a literatura, qual literatura? Onde que está essa literatura? Como que eu vou saber que literatura que é? Lá nas suas referências bibliográficas do edital. De acordo com a literatura, no método de estudo do cotovelo em flexão, em qual ponto deve-se incidir o raio central? O raio central, na opção letra A, raio central em direção a um ponto situado a 4 centímetros acima do pico do olecrano. Opção B, raio central em uma direção a um ponto situado a 5 centímetros acima do pico do olecrano. E nós temos ainda a letra C e a letra D, que vão tentar confundir o candidato. Na hora da prova, se você não leu o edital, como que você vai saber qual que é a angulação correta? Você tem 4 opções, ou em alguns casos de concurso, 5 opções. Você vai deixar essa questão à mercê da sorte? Vai chutar? Vai arriscar? Como que você vai proceder? Por quê? Se você escolher a resposta correta seria a letra B, se a referência fosse o Bontrage, o raio central em direção a um ponto situado a 5 centímetros acima do pico do olecrano. Em contrapartida, se a referência fosse a do professor Boisson, seria a letra A, raio central em direção a um ponto situado a 4 centímetros acima do pico do olecrano. Se você não leu o edital, se você não sabe a qual referência literária essa questão se refere, você aumenta em 50% a sua chance de erro. Observe que um detalhezinho mínimo, uma leitura básica que você faça no edital para que você escolha a literatura correta para estudos, pode te garantir um ponto, pode te colocar lá no topo. Para vocês terem uma ideia, no primeiro processo que eu fiz, quando eu ainda era estudante, eu tive
Uma única questão de língua portuguesa, inclusive, me separou do quarto e fui para o 9º lugar. Uma única questão de português. Na época foi tranquilo, ainda não era formado e ainda não poderia assumir essa vaga. Mas e se eu já tivesse formado? E se eu já quisesse assumir essa vaga? Isso foi 1 ano e meio atrás, aproximadamente. E eu fui chamado aproximadamente 1 ano depois, por conta da minha convocação, e já não pude mais assumir o cargo. Para mim, não fez tanta diferença, mas poderia ter sido muito triste, né? Por uma única questão, assim como essa, por uma única desatenção, eu perder a minha oportunidade de inserção no mercado. Então, como que eu devo estudar? Se vocês pegarem os editais, vocês verão que geralmente vem organizado até em tópicos, mas se não vier, você pegue e organize em tópicos os métodos de estudos, coloque o que você quer estudar primeiro, coloque em ordem o que vai ser cobrado nesse edital. Esse aqui é uma referência que eu copiei de um edital de concurso público, e observem que ele discrimina tudo que é para ser estudado. Coloquem aquilo ali em ordem para você poder, pelo menos, ter um parâmetro de estudo. O ideal para concurso público não é você esperar sair o edital, que geralmente sai com 30 dias, 60 dias antes da prova. O ideal é que você já tenha o hábito de estudar todos os dias. O conhecimento ele deve ser adquirido diariamente. E quando sai o edital, você direciona ainda mais os seus estudos. Eu gosto de indicar sempre um cronograma de estudos que eu adotei para mim. Eu sei que cada um tem suas limitações de horário, né? Nem todo mundo consegue aí acompanhar 2 horas diárias por dia de estudo. Mas se você consegue 1 hora, 30 minutos, não importa o tempo que você consiga. O que importa é que você estude pelo menos um pouco todos os dias. Se você conseguir dedicar 2 horas por dia de estudos em 6 dias da semana, no final de semana você terá 48 horas de estudo. Professor, eu posso 30 minutos. Maravilha, você terá 12 horas de estudo ao final de um mês. Imagine ao longo de um ano. 144 horas de estudo dedicado a concurso, dedicando somente 30 minutos por dia. Faz ou não faz a diferença? Procure dividir o seu tempo de estudo, se você tem 1 hora, por exemplo, 30 minutos de estudo teórico, 10 minutos, faça um resumo, um manuscrito, para você assimilar melhor, faça com as suas palavras o que você entendeu daquele estudo. E faça 20 minutos de exercício para poder praticar o que você está estudando. Tem um ditado chinês que é atribuído a Confúcio que eu gosto muito de utilizar em todas as minhas aulas. O que eu ouço eu esqueço, o que eu vejo eu entendo e o que eu faço eu aprendo. Aqui tem uma sugestão do cronograma de estudos, a gente sabe que tem várias matérias que são cobradas em concurso, para que você possa dividir o seu tempo aí e poder aprimorar ainda mais os seus conhecimentos e se qualificar para concorrer a uma vaga. E na hora da prova, aquele momento tenso, na hora da competição, todo mundo que está ali do seu lado também está querendo aquela vaga, bate aquela ansiedade, aquela insegurança, aquele receio, frio na barriga, e isso é normal. Não é o meu primeiro concurso, já fiz 6 concursos, como eu falei para vocês, e cada vez que eu entro numa sala para prestar um concurso, assim como quando eu entro para dar uma aula, para dar uma palestra, eu sinto frio na barriga, eu sinto ansiedade, a mão treme. E estranho seria se isso não acontecesse. Afinal, todos nós somos humanos. Mas não deixe isso te controlar. Se você se preparou, se você fez a diferença, se você realmente está gabaritado para concorrer àquela vaga, você não precisa de receio. Você sabe que pode ter uma multidão ali do seu lado naquela sala concorrendo à vaga, mas que na verdade, no máximo 10% estão tão bem preparados quanto você para competir aquela vaga. Quem aí já ouviu aquele ditado que a pressa é inimiga da perfeição? Pois bem, a partir de hoje, todo concurseiro tem também a sua frase: a ansiedade é a inimiga da atenção. Muito cuidado com os objetos que são colocados ali, as pegadinhas que são colocadas nos concursos, justamente para ver se você é uma pessoa atenta, se você realmente está entendendo o que a questão está te pedindo. Muito cuidado com os nossos vilões, como o exceto, o somente, o apenas. Já caí muitas vezes nisso, já estou calejado de ter caído nisso, por isso que eu dou essa dica para vocês. Cuidado, leiam com atenção, você vai ter em média 3, 4, 5 horas para fazer aquela prova. Não chega lá correndo, querendo fazer a prova para ir embora, não. Leia, releia, faça com cuidado, responda com segurança e muita atenção na hora de passar o seu gabarito. Quando eu falo em atenção, é muito comum, quando eu estou dando essa aula, essa palestra aí para o público presencial, eu soltar a seguinte pergunta: qual que é o maior osso da perna?
E na grande maioria das vezes, a resposta é por unanimidade, fêmur, quando na verdade, o maior osso da perna é a tíbia, o maior osso, o fêmur é o maior osso do corpo, e ele é um osso da coxa. É uma perguntinha boba, mas eu aposto que muitas vezes você também já caiu numa perguntinha dessa, não é verdade? Então tome cuidado, lembre-se dessa dica na hora de fazer a sua prova. A preparação, pessoal, ela deve ser diária. Lembre-se disso, o que eu ouço, eu esqueço, o que eu vejo, eu entendo, e o que eu faço, eu aprendo. Muito obrigado, até a próxima aula. E vamos praticar sempre a atenção, aproveitando o material que está disponível para vocês no material de apoio. Façam download, façam impressão, estudem e se preparem. Um abraço.